Bem-vindos ao episódio 11, o primeiro episódio da temporada 2026 do Nuvem Talks. Para quem não me conhece, eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade, redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio, trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar Marcela Caroni. Marcela é arquiteta, designer computacional, professora e diretora criativa da M3C1. Seu trabalho está nas interseções entre arquitetura, urbanismo, design e tecnologia. Mestra em Emergent Technologies and Design pela AA Architectural Association, articula anos de prática em projetos de múltiplas escalas com a docência na pós-graduação da Mackenzie. É palestrante e lidera workshops nacionais e internacionais sobre IA e design computacional. Oi, Marcela, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Nuvem Talks. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, depois de quase um ano planejando essa conversa. Estamos aqui, primeiro episódio de 2026, com a sua presença ilustre. Muito obrigada. Ai, Maria, eu que agradeço demais o convite, o espaço para conversar. Eu entendo que essas trocas são as coisas mais valiosas quando a gente está trocando conhecimento, aprendendo ferramentas novas. Eu acho muito obrigada por organizar tudo isso. É um prazer estar aqui. Eu me sinto privilegiada de estar nessa posição de conversar com pessoas que estão trabalhando com inteligência artificial nesse momento, onde a gente está sendo influenciados não só no trabalho, mas em todas as instâncias pela tecnologia, né? Antes da gente entrar na conversa, queria explicar um pouco para o nosso público do Nuvem Talks. A Marcela é arquiteta, designer computacional, estudou na AA, na Architectural Association of Architects, uma escola muito importante de arquitetura em Londres. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, mas como um aquecimento, a gente sempre faz essa brincadeira no início de cada episódio, que é lembrar um pouquinho de como a gente se conheceu, né? E, na verdade, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. A Marcela, eu venho acompanhando algumas palestras no YouTube, de algumas plataformas que são conectadas com inovação e tecnologia, conectada com arquitetura. Uma delas é Digital Futures, liderada pelo professor Neil Leach. E a Marcela foi convidada, na época, a gente lembrou agora, né, em abril, para apresentar o seu trabalho. Foi isso, Marcela? Foi isso, Maria. Foi um convite muito especial do Digital Futures, também ligado à AA Visiting School, que é a Architecture Association, onde eu fiz meu mestrado, que eles fazem essas visiting schools no mundo inteiro e tem no Brasil. Então, fui convidada pela Anne para fazer essa conversa e foi um momento muito legal de expor o meu trabalho a nível internacional, sabe? Então, foi um prazer. Quando você mandou uma mensagem depois, eu fiquei muito feliz. O que aconteceu foi que eu fiquei encantada com a sua fala. Eu achei que você explicou tão naturalmente o seu trabalho, e muitas vezes é complexo, né? Então, você tem esse lado naturalmente professora, que eu achei bacana. Eu pensei, eu vou entrevistar a Marcela, e estamos falando desde então. Nos conhecemos em São Paulo, né, na ocasião também do AA Visiting School. Fui encontrar com a Mariana Gruns, que acabei conhecendo você também, pessoalmente, foi muito bacana. E foi um momento ali também de trocas e afetos, né, porque você tem um relacionamento com Brasília, e eu sou de Brasília, enfim. Bom, muito legal. Sim, eu queria... a gente já fez a introdução, eu tenho aqui todos os seus credenciais, mas eu queria te pedir para contar para o público sobre a sua jornada como estudante de arquitetura. Qual foi a sua jornada educacional e como começou a sua jornada profissional? Ai, nossa, Maria, muito obrigada. E é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, de como eu cheguei em algoritmos, nessa parte de arquitetura paramétrica, que também é uma parte grande do meu trabalho. E assim, eu fiz Mackenzie, tá? Então, como estudante de arquitetura, eu estava no Mackenzie. E
foi um ambiente que eu já me apaixonei por tudo relacionado à tecnologia e urbanismo. Então, você vai perceber que na minha história sempre existem umas bifurcações e eu gosto dos dois lados. Então, assim, só que eu tô falando isso agora, depois de anos que eu já percebi essas intersecções, nesse momento eu não sabia muito, tá? Então, eu sempre gostei muito da parte de urbanismo na faculdade, de cidades, entendimento de cidades, crescimento e tudo mais, e da parte de tecnologia. Então, eu sempre fui a pessoa que renderizava tudo, adorava programas de renderização super complexos, muita paixão por entender como aquilo tudo acontecia, aqueles cálculos. Então, assim, a curiosidade técnica sempre esteve lá. Vou deixar bem claro que, óbvio que eu não entrava muito, mas eu queria muito, ia muito a fundo para entender o que eram aquelas ferramentas, ou até como elas influenciavam a nossa arquitetura diretamente, sabe? Então, eu sempre falei muito isso desde a faculdade. Eu fiz um projeto no SketchUp, ele fica com cara de push and pull. Eu sempre estive nesse momento, mas era como estudante, né? Então, a gente tem as coisas na cabeça, mas era um outro momento. E aí, acho que tem alguns marcos também muito importantes que, como eu entrei estagiária na Fala Gasperini no meu último ano de faculdade, e é um escritório que foi minha escola por muitos anos, eu trabalhei 8 anos lá, para você ter ideia, então indas e vindas, que eu vou contar, e foi um momento muito importante, porque eu me debrucei mesmo sobre projetos, primeiro para entender tudo que está dentro de um projeto, que eu não sabia ainda, também para entender que eu não sou a pessoa do projeto executivo, eu não sou essa pessoa, eu não me dou bem nesse momento. Eu acho que é bom as pessoas saberem também que, óbvio que a gente faz, mas não é o meu melhor, não vai ser. E lá na Flalo tem um diretor, que é o José Luiz, que ele tinha feito EA, trabalhado na Zarra, e foi aí que eu conheci a Architecture Association, comecei a olhar os programas. Olha! E foi um momento interessante, porque eu mexia nos 3D Max, renderização, adorava isso, adorava modelagem, a parte de modelagem me encanta até hoje. Só que a gente também tinha uma parte grande de BIM nessa época, então isso era 2010, para você ter ideia, então era um momento bem pioneiro do BIM, e que eu me envolvi também nessa parte, foi muito legal aprender com eles isso, era Revit na época, e aí ficou ali no meu imaginário. E aí, quando foi 2013, eu falei, bom, gente, acho que eu tô com vontade de entender, só que assim, é importante saber, eu não sabia falar inglês direito, tá? Então, as pessoas às vezes não sabem isso. Então, eu sabia falar, tinha feito na escola, tinha feito cultura inglesa, tive Como esse todo privilégio. mundo, né? Estudou, mas Mas não assim, eu não praticou falava, tanto. eu não falava. Eu tinha muitos bloqueios com a língua, como expressar, e eu falei, bom, se eu quero fazer um mestrado, acho que eu tenho que saber alguma coisa. E aí foi uma decisão de ir para a Inglaterra em 2013, fazer aula de inglês para valer, aula de inglês para arquitetura. Tive essa oportunidade maravilhosa de fazer isso. Maravilha! Foi muito legal. E aí eu fiz o curso da EA, o Summer Course, que chama o D-Lab. Foi em 2013 isso. E assim, foi um ponto de virada, porque foi o momento que eu tive contato com as ferramentas paramétricas. Então, foi o momento das ferramentas computacionais, do Rhino, do Grasshopper. A gente tinha uma parte de programação também. E assim, eu fiquei completamente extasiada. Eu falava, gente, eu não sabia que coisas existiam nesse nível. Eu sabia um pouco do Grasshopper, que existia, mas eu nunca tinha mexido. Essa é a grande verdade. E eu me encantei com a EA, com o espaço, com tudo aquilo. Aí eu falei, bom, e agora? Agora eu quero fazer o mestrado aqui. Temos uma questão, né? Caríssimo fazer um mestrado na EA. Então, eu voltei para o Brasil. Trabalhei num escritório muito legal, que é o DMDV, que eles são arquitetos incríveis, e que foi um momento muito importante para mim, até como começo de ser professora, porque eu dei aula de BIM para eles. Que legal. Foi muito legal. Foi um começo, assim, de eu entender que eu gostava de falar, que eu gostava de falar as pessoas, e que era um momento legal para mim, sabe? Então, foi uma história muito legal que eu trabalhei, foi um pouco menos de um ano, e aí eu decidi que eu ia fazer EA, prestei, e eu passei, e eu ganhei uma bolsa de estudos. Ganhei uma bolsa. Eu ganhei uma bolsa de um instituto que chama IPIL, e que foi, para mim, o que me proporcionou estar lá,
e viver esse momento em Londres, né? E com a EA foi, assim, foi um privilégio surreal. E um ponto de virada, eu imagino, né? Porque é uma escola inovadora, é uma referência. Legal. E aí você fez o mestrado em Londres. Quanto tempo você ficou em Londres? Eu fiquei um ano e meio, quase 2, mas o mestrado foi um ano. Foi 2015, setembro de 2015 a setembro de 2016. E é muito interessante falar isso, porque todo mundo acha que foi assim, nossa, maravilhoso, nuvens. Não, é difícil, foi difícil demais. Deve ser muito difícil. Muito, para mim foi difícil. Foi uma virada de chave, porque não eram, assim, não era sobre as ferramentas, e eu acho que isso é uma coisa que eu levo até hoje, não é sobre a ferramenta, é sobre o processo, é sobre a abordagem. Então, vim de uma abordagem que era do Brasil, que era muito diferente e que eu nunca tinha ouvido falar, nem da metade das coisas que estavam falando lá. Uau. E foi um momento muito importante, assim, eu brinco que tem coisa que eu entendi depois que eu terminei. Então, assim, foi um processo difícil, não vou negar que foi difícil, foi muito legal, eu tenho muito orgulho de ter feito a EA, de toda a parte do trabalho, inclusive a parte de design computacional relacionado a algoritmos genéticos, computação, essa parte de computação é um braço da minha aula no Mackenzie hoje, então disseminar essa semente de alguma forma aqui, para mim, é muito importante. E aí, depois disso, quando eu fiz a EA, fiquei muito feliz com isso, eu voltei para o Brasil e voltei a trabalhar na Flávia Gasperini, mas na área de criação e na área também de estudos de viabilidade, porque é junto, né? Claro. E isso, na verdade, abriu outro braço para mim, que era uma parte que aí se junta com o urbanismo de novo, porque veio toda a parte de legislação, aprovação, entendimento da cidade, e essa parte é engraçada, Maria, porque tem gente que só me conhece pelo lado da viabilidade e discussão da cidade. E aí, quando elas descobrem que eu também sou a pessoa que fala de tecnologia e inteligência artificial e design computacional, elas falam, peraí, eu sou essas duas pessoas. E aí, essas intersecções começaram a ficar muito claras para mim, e que era onde eu gostava de estar, aonde eu gostava de trabalhar. Então, eu tenho muita facilidade em ler, decorar coisas e tudo mais, então para mim, ler a legislação, ter todo o entendimento, para mim é um grande quebra-cabeça aquilo ali, que eu consigo lembrar os pontos, fazer relações, e isso na minha cabeça não difere nada do que o computador faz, então, para mim, fazer essa ligação, começar a fazer estudos de viabilidade, de alguma forma, dentro do pensamento computacional, tudo começou aí, e assim que eu voltei para o Brasil, eu não conseguia aplicar essas ferramentas. Mas elas estavam em mim. Então, elas foram aparecendo aos poucos. Eu até brinco, até hoje, que mexer com Rhino e com Grasshopper não é SketchUp de luxo. Não. Porque não é fazer a invenção de puro. Sim. Não é. Pode ser, mas não é. Pode até ser, mas não é. Ele é visto só para ser utilizado nessas ocasiões aqui no contexto brasileiro, né? Não, aquilo ali é paramétrico, então eu posso usar isso para formas ortogonais também. Definitivamente. Definitivamente, é uma grande calculadora por trás de tudo que eu estou fazendo e de controle de processo. E então foi um momento muito importante para mim, e foi nessa hora que eu comecei a dar aula no Mackenzie, que foi em 2019. E aí eu comecei a dar aula no Mackenzie, primeiro com a parte de desenvolvimento imobiliário, com a parte de legislação, concepção de grandes empreendimentos também, e depois, em 2022, deve ter sido 22, eles estavam desenvolvendo um curso de arquitetura paramétrica no Mackenzie e me chamaram para fazer parte da criação do curso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você começou a dar aula no Mackenzie de urbanismo. Urbanismo, na verdade, era parte de... E eu ainda dou essa aula, tá? Eu ainda sou essa pessoa, eu adoro essa aula. Agora sou eu me surpreendendo com o seu lado urbanista, né? O contrário. Eu sou a pessoa que vai nas audiências públicas, entendeu? Eu sou essa pessoa também. E eu acho que esses meus dois lados, por muito tempo, eles foram confusos na minha cabeça, que eu falava, gente, eu gosto dos dois. E aí? Eu vou fazer o quê? E aí eu falei, não, eu gosto dos dois, eu vou fazer os dois. E aí isso foi se interseccionando também com arquitetura, com edificação, né? Porque ainda mais por toda a influência na Fole Gasperini e tudo mais. E mais recentemente se interseccionando com design, porque eu estou trabalhando em escalas menores também. Então, é um trabalho que
ele fica nesses meios de caminho e eu busco essas intersecções a todo custo. E mesmo dentro agora do escritório, né, da M3C1, que é o meu momento atual, com a Mariana Amor, minha sócia maravilhosa, que também fez AA, e é isso. Nossa, é impressionante, né? Como essa questão de fazer esse mestrado da EA, de ter esse contato com a EA, gerou um impacto irreversível, né? Quase para sua trajetória e para sua carreira. Voltando ali um pouco em 2011, quando eu fiz o Visiting School, também com bolsa, eu estava fazendo a pós-graduação em Design de Interiores. E o trabalho final da pós-graduação na PUC foi exatamente sobre parametria, flexibilidade e interatividade para a escala menor, porque eu já achava que ia ser muito difícil implementar parametria no Brasil, já entendia como era limitada, né, a possibilidade, e junto com o auxílio de outros professores da EA, me auxiliaram no meu projeto da PUC. Eu trabalhei com mobiliário, com outros elementos, são elementos mais conectados com... E aí, hoje, quando eu olho para trás, assim, muito menos do que você, eu não uso ferramentas computacionais no meu dia a dia, mas eu sinto que eu fui profundamente afetada no sentido do olhar para a inovação, né? Do olhar do que é possível e da curiosidade. Eu queria aproveitar, então, e te perguntar, você falou um pouco da sua trajetória e falou agora do seu escritório. Então, o que é que você está fazendo no momento atual? Então, temos alguns caminhos aqui acontecendo paralelamente. Então, é assim, gente, eu sempre me apresento assim, é tudo em paralelo, é isso mesmo. Eu estou muito feliz. O primeiro, assim, agora o meu foco total, 2025, já 2026 também, é a M3C1, que é um escritório de arquitetura, que sempre foi a minha vontade de ter o meu espaço, de poder criar, de conseguir expandir esse conhecimento e ter essa liberdade e autonomia de fazer o que no caso agora, eu e a Mariana, julgamos interessante para a arquitetura. Então, o que a gente fala a gente acha que arquitetura, urbanismo e design podem mudar o mundo, podem fazer futuros melhores. Então, a gente está nesse... a Mariana, que está assistindo a gente. Está assistindo a gente, Mariana Moro, minha sócia maravilhosa, e a gente está com esse olhar de... ela também tem a parte de urbanismo muito forte, então a gente está nesse momento de troca de, peraí, como é que a gente faz essas ferramentas de verdade entrarem no nosso workflow? Porque, querendo ou não, a gente sabe que num escritório grande, você fazer o negócio sozinho ali não é tão legal também, não dá muito certo, é difícil você expandir esse conhecimento para muita gente, mudar, assim, o carro está andando, a roda você vai ter que trocar no meio do caminho, é muito difícil. A gente, olhando isso desde o começo, a gente está com esse olhar de ter a tecnologia, seja ela qual for, tá? Então, não é só IA, pelo amor de Deus, muito design computacional, também a parte de BIM, porque sim, está dentro desse mesmo guarda-chuva, somos de BIM também, a Mariana também, já demos muitas aulas de BIM por aí. Legal. Então, de como é que a gente faz isso, com que isso faça o nosso trabalho ser muito bom, e na escala do objeto, na escala do edifício, na escala urbana. E sim, a gente trabalha em todas essas escalas, e eu acho que é o que está fazendo a gente ficar muito feliz com essa troca. Então, o escritório agora ele é super recente, vai fazer um ano, e a gente é muito recente, então a gente está muito feliz porque surgiram projetos muito legais para a gente, coisas que a gente não esperava, e de parceiros muito legais também, sabe? Então, projetos em diversas escalas de parceiros muito legais, que a gente não pode divulgar ainda, mas em breve a gente fala. Assinou NDAs, não posso falar, mas a Mariana é minha parceira de vida há muitos anos, e é isso, a gente trabalha juntas há muitos anos, então para mim é uma alegria estar com ela de parceira nesse novo momento. Jornada, que legal. E aí os outros dois caminhos, tem o caminho do Mackenzie, né, que sou professora lá, nas disciplinas, primeiro no curso de Arquitetura, Cidade e Desenvolvimento Imobiliário, na parte de desenho de produto imobiliário, então na parte de legislação, que eu amo, e no outro curso de pós-graduação, Lato Sensu, que é arquitetura paramétrica, que aí eu estou em inteligência artificial,
com o Vitor, que estava aquele dia na palestra Vitor também do Silberberg, claro. E também na parte de processos generativos, evolucionários e generativos, que é uma outra matéria, que é o meu mestrado na EA, que é a matéria que eu sempre quis dar. Então, foi uma matéria que eu fiz do zero para os alunos conseguirem entender essa parte de otimização de morfologias da arquitetura. E aí, o outro caminho também, né, que acontece... Caminho. Mas esse ano, esse ano a gente, eu também faço parte de um grupo de estudos com 2 profissionais maravilhosos, muito queridos, o Vitor Sardenberg e a Camila Zinger da UFMG, e eles estão mais do lado acadêmico, né? Então, eles me puxam muito mais para esse lado acadêmico e de produção. Eu até esse ano vou ficar menos nisso, porque eu preciso dar atenção para o escritório, mas muitos workshops foram feitos em conjuntos com eles. Então, o Sigrade, a Bienal, e a Camila a gente conheceu também pela Visiting School. Então, essa troca de conhecimento de pessoas, as pessoas se unem, né? Então, eu acho muito legal. Bom, ok, eu vi você falando ali um pouquinho de IA no meio dessa descrição do que você está falando agora, e aqui na Nuvem a gente explora exatamente isso, né? Então, como é que foi que você juntou esses 2 mundos, que é o mundo de arquitetura computacional, processos digitais e inteligência artificial? Na verdade, como foi seu primeiro contato? Como que isso aconteceu? Todo mundo tem uma história muito interessante sobre o início, né, do trabalho com IA. Conta. Bom, Maria, foi assim. Eu acho que, puxando um pouco do gancho do que você falou sobre curiosidade, eu tenho a sementinha da curiosidade dentro de mim e eu não paro de pesquisar as coisas o tempo inteiro. Eu acho que isso é realmente muito importante, tá? Para você estar olhando tecnologia, entendendo o que está acontecendo. Acho que outra coisa importante é entender que, assim, inteligência artificial é um mundo muito grande. E aí eu vou bater uma tecla do letramento digital, que também é a minha frase que vai estar ali no post, que IA virou tudo agora. Então, eu até falo, o mestrado que eu fiz na EA até pode ser considerado inteligência artificial, porque é computação evolutiva. A computação evolutiva é IA. Não é machine learning, não é deep learning, que são outras coisas, mas é. Então, assim, eu vou fazer um recorte aqui de qual foi o meu contato com inteligência artificial generativa, que foram as LLMs e foram também os modelos de difusão, porque eu acho que é importante saber que outras coisas são inteligência artificial também. Inteligência artificial. E eu acho que isso essa bagunça tá fazendo todo mundo ficar louco. Porque as pessoas às vezes acham que alguma coisa paramétrica já é inteligência artificial, ou tá rolando essa confusão. Então, eu acho isso importante. E foi interessante porque quando deve ter sido 2018, mais ou menos, 19, eu não lembro exatamente quando foi. Eu estava acompanhando algumas coisas de tecnologia, mas como espectadora, tá? Eu não estava fazendo nada. Eu estava olhando e eu vi as primeiras Style GANs da NVIDIA, que é aquele This person does not exist. Não sei se você já viu isso. Não conheço. Eu fiquei completamente alucinada. Então, eu comecei a olhar nesse momento, que são, enfim, são algumas redes neurais da NVIDIA. Eu sou super técnica, gente. Umas redes neurais da NVIDIA e que, enfim, basicamente uma briga com a outra, enfim. Depois, se alguém quiser falar da parte técnica, você tem que falar comigo. Mas foi o primeiro momento que eles conseguiram reproduzir rostos muito realistas das pessoas. Ah, sim. Uhum. Então, se você entrar no site hoje, This person does not exist, está lá ainda, vai aparecer a cara de alguém. E aí, eu fiquei alucinada com isso. Alucinada. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, que é isso? Eu nunca ouvi falar. Que coisa legal, que coisa interessante. E aí eu comecei a abrir os olhos para acompanhar um pouco dessa parte. Aí eu li um livro super legal de Machine Learning para arquitetura. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de GPT. Então, não o chat GPT, os Transformers e tudo mais, e como eles funcionavam, achei aquilo interessante. Então, assim, estava na minha mente, entendeu? Aí eu estava com isso. Quando foi 2021 deve ter sido, eu sempre sigo o Digital Futures, faço os workshops, adoro, acho que sempre é um canal importantíssimo de você entender o que está acontecendo. Eu sempre tenho discussões muito boas.
E aí eu vi um workshop sobre redes neurais na arquitetura. Eu não consegui me inscrever, tô triste até hoje. Só que eu falei assim, o que são redes neurais na arquitetura? Eu não sei o que é isso, eu não sei. E eu fui atrás para entender o que eram redes neurais, o que é essa parte técnica toda por trás, como isso poderia entrar, e comecei a pesquisar e ficar nessa. Mas muito mais como espectadora e curiosidade total, não batia com o meu trabalho ainda, eu estava curiosa. E aí, quando foi 2022, Midjourney, eu devo ser das primeiríssimas usuárias no Discord, aquilo ali para mim foi um susto, porque eu falei, gente, eu consigo escrever o que a minha cabeça está pensando, imaginando, e ele me dá, olha, você deve ter tido esse primeiro momento. Contato é tão bom, né? Porque você fica... Eu falei, gente, que legal! E que coisa interessante. É óbvio que ainda era uma versão muito inicial. Olha, isso deve ter sido final de 22, tá? Eu fiquei completamente extasiada com o Midjourney. Eu brinco que é meu vórtex, que eu entrava lá, eu não queria mais parar de brincar com aquilo ali. Entender, eu falava, gente, mas nossa, eu escrevo, ele entende minha palavra, isso acontece, super interessante e tal. E fiquei um tempo no Midjourney, mas eu tava explorando sozinha ali, né? Tava nessas. Aí, quando foi começo de 23, deve ter sido maio, abril, alguma coisa assim, eu já estava mexendo no Midjourney. Eu não estava falando isso para ninguém, tá? Eu não estava postando. Eu estava na minha, ali no meu mundo paralelo, fazendo altas críticas sobre aquilo, entendendo o que saía, o que não saía. Já estava olhando todos os vieses embutidos naquelas respostas. Eu já estava muito nesse lugar, assim. Só que eu estava sabendo também que não existia muito controle, ou com controle, eu sabia por imagem, mas também não sabia muito o que fazer com ela lá dentro. Aí eu vi um curso no Parametric Academy, que é um site super legal também. Outro que é super bom. PA Academy é muito legal. Muito bom. Era um curso do Carlos Banon, que chamava Taking Control. Eu falei, é esse, vou fazer esse, é isso que eu preciso, Taking Control é o que eu preciso fazer. E aí, Maria, foi assim, uma enxurrada para mim, porque eu não só aprendi a mexer no Midjourney com mais propriedade. Você era dedicado para o Midjourney? Ele era um curso para inteligência artificial na arquitetura, ele tinha Midjourney, mas aí também tinha o Automatic 1111. Ok. E aí foi a bagunça na minha vida, porque eu tinha, assim, eu até falo que a inteligência artificial, para mim, ela tem momentos, e o que eu pensava antes, agora eu não penso mais, eu vou mudando de ideia. Então, num primeiro momento era muito a minha imaginação sendo colocada lá. Num segundo momento, quero controlar, quero fazer com que siga uma forma, uma imagem, alguma coisa assim. E aí tinha o Stable Diffusion, na época só dentro do Automatic 1111, que é uma plataforma. E aí tem os Control Nets, que basicamente são os controles por trás, assim. Então, redes por trás. Então, sei lá, se você tira uma foto vamos supor, de um copo, e aí você põe lá, ele consegue entender os mapas de profundidade, as linhas de borda, e aí ele conseguia segurar esses controles e você conseguia criar em cima daquilo. Então, se eu pedisse o copo de chocolate, saiu o copo de chocolate, pronto. Para mim, aquilo foi... eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu entrei no mundo de entender tudo de Stable Diffusion, Control Nets, fiquei nessa por muito tempo, mas era 2023, ninguém estava falando muito sobre isso aqui, e eu também não estava vendo muito como isso começava a fazer conversa com as minhas coisas. E aí eu lembro de alguns momentos que... Eu lembro de um dia que estava um calor insuportável em São Paulo, e eu estava pensando, nossa, acho que eu queria ter uns tobogãs na Avenida Paulista. Vou brincar de Midjourney. E aí o Midjourney começou a me entender. Aí eu falei, opa, isso aqui é muito potente. Isso aqui é muito legal. E foram as primeiras imagens. Se você olha elas hoje, 2026, elas são imagens super simples. São imagens que a gente consegue até fácil agora. Mas na época não. E aí eu comecei a entrar nessa parte de controle muito séria. Fiquei muito animada com isso. De usar os control nets, de entender como isso acontecia. E aí eu fiz algumas das séries do MASP, da OCA, eu estava num momento apocalíptico, né? O mundo todo vai acabar, vai sobrar nada, então como é que seria a natureza tomando conta dessas obras? Mas está vendo que é um lado mais criativo e mais especulativo, vamos dizer assim, do que diretamente prático com a minha profissão, né? Vamos dizer, de aplicar em projeto. Certo. E aí
teve um momento que isso devia ser junho de 2024, mais ou menos. Eu já tinha visto o ConfUI, que é um outro programa, e que eu estava sentindo falta no Automatic 1111 de conseguir ter o mesmo fluxo toda vez, porque toda vez que eu abria, eu tinha que ir lá colocar os números que eu queria, subir as imagens. Então, toda vez eu repetia o fluxo. E aí eu vi que tinha o ConfUI, que você fazia o fluxo. Pronto, lá fui eu, aprendeu o ConfUI, todos os vídeos do YouTube das pessoas maravilhosas que falam sobre, principalmente da China e da Índia, que são pessoas que, gente, maravilhosos. Assim, aprendi muito. E aí aí foi o primeiro momento que eu tive contato com um projeto real, assim, vamos dizer, né? Que o projeto de arquitetura de urbanismo. Que eu e a Mariana, a gente não tinha M3C1 ainda, tá? A gente trabalhava junto, não tinha M3C1, a gente foi chamada para fazer um projeto de urbanismo de um master plan na América Central. Esse master plan, a gente foi chamada por causa do design computacional e da parte de urbanismo, tá? Então a gente estava com colegas também fazendo isso, ainda também não posso falar muito sobre, mas enfim, a gente estava fazendo esse projeto e não tinha nada a ver com IA, tá? Nada a ver, tinha a ver com design computacional, com fazer essas fórmulas todas urbanas para criar ali as morfologias e tal. Só que aí surgiu a vontade de ter um render. E aí não tinha tempo para render, não tinha nada. Eu falei, bom, é o meu momento. Vou fazer um UI aqui. Isso era 2024. E aí eu consegui, Maria, fazer as imagens, os faseamentos. Óbvio que deu um trabalho, fiz infinitas camadas, mas eu fiz tudo na época era Stable Diffusion, Excel, todos os control nets, e aquilo começou a abrir muitos caminhos para mim. E também caminhos de eu querer entender tecnicamente como aquilo funcionava, como é que você treina, enfim, como é que você vai fazendo isso. Bom, e de lá para cá, as coisas evoluíram, né? Veio vídeo, vieram os modelos multimodais, mas é importante saber que eu fico mais na parte desses modelos de difusão. Então, até hoje, eu uso muito para essa parte de criatividade e também Mas é isso, são os dois caminhos. Caminho de criatividade, caminho mais de criatividade de especulação e um caminho mais de aplicação no dia a dia da arquitetura, sabe? Então, eu fico nesses dois lados. Esses dois mundos, né? Eu acho que é muito legal você chegar nesse ponto da nossa conversa, porque é exatamente aonde a gente sente, para quem está trabalhando mais na superfície, não está olhando para os mecanismos por trás das ferramentas, existe uma fricção, ou seja, você consegue fazer uma criação conceitual de alta qualidade, mas você não consegue traduzir aquilo para uma coisa controlável, vamos dizer assim. Ou você consegue modelar com outras ferramentas, mas você não consegue consistência, controle na apresentação. Então, é o clash que a gente foi vendo, assim, com a evolução dos estudos, e das conversas que a gente teve aqui no Nuvem Talks, desde o início, e um pouco antes também. A gente falava inteligência artificial, a gente precisa usar, as ferramentas passaram a ser muito mais acessíveis, mas a maioria das pessoas ainda está usando, né, nesse nível superficial, sem o letramento, com o que você mencionou, e existe essa dificuldade de alcançar esse controle. E eu vejo que você, nas postagens no seu Instagram, está demonstrando, através de uma ferramenta que você desenvolveu, seria isso? Você está alcançando essa consistência, esse controle. Então, eu queria aproveitar esse gancho aí para a gente falar sobre isso, né? Como é que você chegou nesse lugar, que é um lugar almejado por tantos, assim, no nível... Em várias instâncias, em vários mercados relacionados ao design, de conseguir controlar a ferramenta e utilizar ela não só para esse aspecto da fantasia e do conceito, mas de conseguir demonstrar o projeto de uma forma um pouco mais técnica, que é o que todo mundo quer agora. Conta pra gente. Uma coisa que é importante a gente entender que no processo desses últimos anos vou falar de 22 para cá, vai. Como eu estava falando, momento imaginativo, 22, 23, momento de controle, 24, final de 23, começo de 24, meio de 24 eu já estava a louca da consistência, eu já queria consistência a todo custo, então eu já estava no momento de usar coisas técnicas, IP adapters dentro
do ConfUI, que você consegue colocar uma imagem de referência. Eu ainda não tinha treinado meus LoRa's, que são modelos pequenininhos, então eu estava nessa da consistência já. E só que até abril, vou colocar abril, maio do ano passado, essa consistência ela só era possível dentro desses modelos que rodam localmente, que é o Stable Diffusion, o Flux, com esses controles por trás. E aí outras coisas começaram a aparecer. O primeiro foi o Flux Context, que dá o contexto que a gente chama de, vou colocar, todos são multimodais porque tem texto e imagem, mas multimodais porque ele entende além daqueles pixels que você colocou ali. Então, ele olha para o contexto mesmo. E aí veio o modelo do GPT, veio o modelo do Nano Banana, né, da Google, agora no último semestre, acho que foi agosto, se não me engano, e depois outubro Pro. E eu comecei, eu sempre estive atrás dessa consistência, desse lugar, até tem algumas imagens que vocês podem ver, essas do fim do mundo estão no meu Instagram, tem outras do Sesc também, de como eu fazia cair as águas, enfim, Sesc Pompeia ali feito em cima do rio, e aí das águas tomando seu lugar, voltando à superfície. Uma coisa que eu acho muito importante falar desses trabalhos é o seguinte, existe arquitetura antes do prompt, não interessa a ferramenta que eu vou usar. Arquiteta ruim, que não sabe o que está fazendo, vai usar a inteligência artificial e só vai ter um projeto ruim renderizado com movimento. Assim, projeto ruim está ruim em todo lugar. Então, eu acho que né? a consistência, ela, óbvio, eu vou falar um pouco da ferramenta, mas a consistência tem que estar em você um pouco. Ela tem que vir de você. Então, uma crítica mesmo ao que eu estou fazendo a todo momento, quais são as minhas referências para usar essa ferramenta, aonde ela faz sentido para mim, aonde ela não faz, o que eu quero fazer com isso. Então, é uma tecla que eu bato muito, assim, de você que tem que saber o que você está fazendo. As suas referências, e as suas referências não estão lá. As suas referências estão nas nossas conversas, coisas novas que você me fala, no filme que eu vi, uma música, em quem eu sou como pessoa, como arquiteta. Eu acho que tem a consistência, ela vem também do discurso por trás de tudo aquilo. Então, não é só uma imagem consistente, eu acho que tem consistência por trás. Não me colocando nesse lugar de ter consistência sempre, porque não é verdade, mas eu acho que é uma coisa que eu tento fazer o tempo inteiro, sabe? Bom, agora falando da parte técnica da consistência, eu estava muito interessada, quando na EA, aprendi Python, aprendi programação. Não vou dizer que eu sei programar super bem, porque não é verdade, mas eu entendo a linguagem. Então, sempre precisei usar dentro do Grasshopper, programar uma coisa ou outra. Então, coisa simples, uma entrada, uma saída, faz uma operação ali e só me vira. E aí, eu comecei a entender que, assim, esses fluxos dentro do ConfUI eu conseguia fazer muito bem. Só que, assim, os modelos de ConfUI, para rodar no meu computador, o Flux, por exemplo, os mais... demora pra caramba. O Flux Context não roda no meu computador. Então, eu teria que... eu já faço isso de vez em quando, né? Pago uma máquina externa para usar os Flux, porque eu quero usar quero usar aqueles workflows, quero usar os LoRa's, que são esses modelinhos treinados para o contexto que eu quero. Então, isso daí já acontece. Só que, assim, isso daí eu sei que é uma barreira técnica muito difícil para muita gente. Não falo que é difícil fazer, mas é uma barreira técnica. Então, você tem que saber, você tem que meter a cara lá, entrar. Agora não precisa mais usar o GitHub para fazer, mas você pode baixar o programa, você não entende nada daquilo. É um pouco mais complexo. Eu sei disso, eu tenho muito mais controle lá dentro. E aí, eu comecei a entender. Peraí, dentro do nosso escritório, o que seria legal a gente ter, mas que não só a Marcela sabe usar, e que fosse totalmente confidencial e de nosso controle. E aí, eu comecei a usar, eu vou usar essa palavra, desculpa aí os programadores, vibe coding. Eu sei que essa palavra aí vai causar um furor, mas é bom entender, porque eu não sou uma pessoa que sou programadora, tá? Eu sei o que está acontecendo, mas as primeiras vezes que eu fiz isso, eu conseguia conversar com o chat, era o chat GPT na época, foi no meio desse ano. Conversava com o chat GPT para estruturar um aplicativo que eu conseguisse, pelo Nano Banana, colocar uma imagem e ele me gera
No caso, agora já está gerando umas 20 imagens. Então, coloca uma imagem, ele entende o contexto daquilo tudo, eu não preciso escrever nada, então está tudo escrito por trás. Certo. E ele gera, eu não preciso escrever o prompt. O prompt já está lá para receber qualquer tipo de imagem. Então, ele já me gera imagens internas. Então, por exemplo, trabalho com master plan. É sempre interessante mostrar uma imagem interna do apartamento. No momento conceitual, eu nunca vou fazer isso. Então, como é que a gente gera com consistência e com controle? Então, eu comecei a fazer isso. Então, de gerar... aí tem até umas brincadeiras, né? De gerar aquarela, de gerar desenhos à mão, porque o inverso também é possível, né? Eu saio de qualquer ponto para qualquer ponto. E eu acho isso muito legal. Então, se você não sabe usar, e dentro de um fluxo de escritório, você tem uma ferramenta dessa, você consegue colocar no seu dia a dia, sem ter que escrever o prompt toda vez, ou colar o prompt, até porque vai mudar. Então, como é que a gente faz isso? E aí começou com eu fiz tudo no VS Code, codei o negócio todo, tá no GitHub, gente, eu tenho uma página do GitHub, tá? Eu sou uma pessoa que sou super a favor do código aberto, os códigos estão todos abertos, pode usar, você tem que ter uma chave da Google, tá? Mas, assim, você pode usar. E aí eu comecei com isso. E eu estava fazendo isso meio para nós no escritório, e, assim, não é que a gente usa isso no nosso fluxo todo o tempo, mas é uma tentativa. E aí eu coloquei isso no LinkedIn um dia sem a menor pretensão. Eu falei, vou colocar lá. Falar que eu tá no GitHub. As pessoas me mandaram muita mensagem. Foi muito legal, pessoas do mundo inteiro usando, testando, me agradecendo. Eu falei, gente, que legal! E a partir desse momento, isso deve ter sido outubro, aí surgiu dentro da Google agora o Build, que é dentro ali do AI, Google AI Studio, que você consegue escrever com linguagem natural um aplicativo e ele cria o aplicativo para você. Então, eu estou vendo agora que a consistência, ela já é atendida por esses modelos multimodais, diferente do que era antes. E eu acho que agora a chave é você colocar você mesmo lá dentro. Então, atingir algo genérico é muito fácil. Assim, bonito sairá. Só que, sei lá o que é aquilo ali que você gerou, eu não sei qual é a referência, eu não sei o que aquilo tem a ver com o seu projeto ou com você, e a gente, na verdade, nem sabe como esses modelos foram treinados, e eu digo já de antemão, Brasil não está lá. Não está lá. Melhorou, tá? Mas todos os vieses da nossa sociedade, eles estão lá. Então, como é que a gente faz isso dentro de um programa, dentro de um escritório? E eu adoro essa questão de otimização de uma coisa pré-pronta para quem ainda não está nesse momento, mas também quer usar. E eu até estava vendo no Ventalks com a Mariana, ela falou, mas tem que vender e tal. E eu até acho interessante isso, porque eu não quero vender. Eu quero que seja aberto. Eu quero que as pessoas usem, que as pessoas peguem o meu código, porque, gente, eu não sou a Google. Então, assim, é um código relativamente simples. Eu acho que se você tentar fazer, você vai conseguir, mas eu te dou o primeiro degrau, entendeu? Então, eu acho que devolver isso para a comunidade open source, para mim... Maravilhoso! É muito legal, sabe? Então, eu acho que eu estou um pouco nesse momento, assim. Um parênteses em relação a essa questão de manter o open source, né? Tá tudo evoluindo tão rápido também, que eu acho que deixar ele open source no momento é importante, né? Porque ajuda nessa evolução, assim. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E eu estou muito curiosa para saber o que acontece na prática, assim, porque, obviamente, dentro dos meus processos específicos da nuvem design, a gente se depara com essa questão da consistência. E agora, com a possibilidade do build, que você acabou de explicar, vou, com certeza, investigar uma forma de criar um processo nosso, assim. Mas eu queria que você conectasse isso, essa ferramenta que você descreveu, com algum projeto para o público em geral, que está trabalhando mais na superfície, consiga entender quais são os resultados que você alcançou. Legal, Maria. Eu acho que uma coisa que é importante dizer é que os processos são um pouco particulares agora. Então, eu acho que quem está mexendo agora também não... É muito legal ouvir todo mundo, mas vai mexer,
Porque a chance de você descobrir seu próprio processo lá é só assim que vai dar certo. O meu processo é diferente do seu, que é diferente de outras pessoas, é o nosso processo criativo, então eu acho que isso é importante. Falando de processo também, isso é uma coisa que eu aprendi na EA, eu demorei uns anos para entender, mas agora eu entendi. É que aqui no Brasil, a gente tem uma arquitetura, a gente tem o modernismo atrás da gente, né? A gente tem tudo isso. Não estou falando mal, mas eu acho que a gente tem um olhar que é de cima para baixo, muito top-down. Então, a gente olha a arquitetura, a gente tem na nossa cabeça, quero fazer uma casa assim, 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 assado. E você percorre é quase linear, não totalmente, né? Porque a gente sabe os vai e vens da arquitetura, mas o nosso pensamento criativo é de chegar naquilo que está na tua cabeça. E existe um outro processo que a EA me mostrou muito com essas ferramentas computacionais, que é um processo de baixo para cima, que é um bottom-up mesmo. Que você vai dar os iniciais ali, mas a inteligência artificial, aí que vem para mim o ponto importante, que é a cocriação. Você tem uma parceira ali. Então, como é que eu uso esse poder da cocriação? Não ter um projeto e eu vou pôr lá para substituir só esse pedacinho da ferramenta. Tudo bem, pode fazer, não está errado. Mas eu acho que a hora que você cocria e que você deixa a ferramenta te dizer coisas, óbvio, com toda a crítica possível, com você sabendo a direção que você está dando, você colocando o viés que você quer, que você julga, eu acho que vem coisa muito legal. E aí, citando o projeto, eu vou citar um projeto dos Cobogós, que para mim foi o primeiro momento que eu não conseguia fazer nada. Porque não adianta. Acho que eu comecei a fazer esse projeto Cobogós no começo de 24. E eu colocava lá, Cobogó. Você acha que vai aparecer um Cobogó, né? Você acha que tá lá, treinado, nunca vi um Cobogó, não sabe nem o que é, não sabe nem como chama. Então, como é que eu pegava muitas fotos de Cobogó, colocava lá dentro, queria expressar essa brasilidade, essas questões, e esse projeto foi um projeto que ele começou como uma especulação mesmo, tá? Ele é um projeto que vocês vão lá ver lá no meu Instagram, tem um monte de imagem, uma coisa maluca, e foi para mim o primeiro momento que eu queria fazer. Eu gosto de ver as imagens e os vídeos, mas eu quero pegar as coisas na mão, tá? Então, foi o primeiro. Eu vou mostrar, deixei aqui, tá? Olha. Foi o primeiro momento. Esse aqui foi o primeiro. Então, se você olhar lá no meu Instagram, tem um Cobogó que é exatamente assim. E que eu falava assim, peraí, eu posso criar. Câmera pra gente ver. Eu falei, eu posso criar e eu posso pegar ele na minha mão? Porque eu queria que aquela imagem, depois eu não precisasse modelar. Então, na época, que não tinham esses modeladores 3D, agora que tem vários, né? O Haiyuan, que eu adoro, que é chinês, mas eu pegava a imagem, tirava o mapa de profundidade, ia no Rhino, e aí vem essa coisa do meio do caminho das ferramentas. E aí eu extraía, colocava uma altura e extraía para conseguir imprimir. Eu tenho uma impressora 3D, então eu queria fazer esse ciclo. Um trabalho artesanal digital. Totalmente. E aí, para mim, tem um valor muito grande. E aí, isso daqui começou a evoluir. E aí, também, nesse meio do caminho pós-EA, sei lá, tá como assistente e tutora parceira na EA, surgiram muitas conversas, palestras, na Decameron, na Carbono, no escritório do Márcio Kogan, Arthur Casas, entre arquitetos, muita coisa legal aconteceu, desculpa se eu esqueci alguém, mas aí eles me chamaram para ter uma conversa no ZAC World of Facades, que é um evento de fachada internacional, e eles iam falar sobre Cobogós, a equipe foi a Mari Simas, a equipe do Márcio Kogan, e eu fiz toda essa parte para mostrar, óbvio que num momento muito especulativo ainda, então eu tenho muitas e muitas variações, e esses Cobogós, eles foram e voltaram, eles começam com AI, e aí vem a minha conversa com a máquina, ele vai para uma ferramenta digital, passou por testes solares, digitais, claro, para entender, aqui ele está em um quarto da escala, né, então tem vários, sim, muitos, muitos, e aí foi um entendimento de, será que eu consigo fazer projeto? Será que eu consigo criar? Eu quero pegar na mão, eu sei que é um momento ainda criativo, um momento especulativo, mas para mim dar essa volta de sair da minha cabeça, ir para um treinamento do computador,
aí vira uma imagem que eu entendo que eu não tinha pensado inicialmente, tá? Isso que é o legal. Mas dentro do contexto que eu dei aquilo e a minha crítica naquilo e no meu viés de curadora aqui fez sentido, eu falo, putz, muito legal. Volta para uma ferramenta digital para eu conseguir desenhar, para eu conseguir imprimir. E é um projeto que está acontecendo agora, não posso falar muito sobre ele, mas M3C1 está desenhando um Cobobó. Olha! E Que isso legal! foi um projeto que começou especulativo, começou criativo, entrou, é teste, gente, eu também não sei a resposta. E aí ele acabou que está agora no momento de projeto, e com ferramentas computacionais, um projeto muito legal e com parceiras incríveis dentro desse projeto. Então, que é a História Casa Cidade, posso falar? Quando é que a Maravilhosa. gente vai saber desse projeto? Quando esse projeto vai Posso ser falar muito, mas segredo? para mim eu acho que é isso, assim, há pessoas que viram em outro momento o projeto e agora ele está acontecendo assim. Então, esse foi um projeto que, é isso, ele meio que percorreu todos esses momentos da imaginação, do controle, da consistência, agora do aplicativo, de criar minha própria ferramenta, e para mim ele existe fisicamente, sabe? Então, Então, ele encerra o ciclo, né? e talvez ele volte de repente, sabe? Talvez agora ele vá de novo para ser renderizado. Eu não gosto dessa palavra na IA, mas tudo bem. Volte para virar uma imagem. Ele tem umas imagens e uns vídeos dele também. E é isso, eu acho que é um processo criativo, é uma semente que estava lá e ela aconteceu e ele está virando um projeto de verdade. Então eu estou muito feliz com esse projeto. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que normalmente eu não faço, mas por causa dessa história que você acabou de contar e do peso que você colocou em relação a essa questão da cocriação, eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre isso, sobre cocriação e autoria, que é um dos temas que tem sido bem abordados no mundo de inteligência artificial. Me fala um pouco sobre a sua opinião em relação a isso. Eu acho que é complexo falar sobre isso sem uma base legal por trás, tá? Eu acho que tem muita. Para mim, a questão de autoria e de confidencialidade, ela é extrema. Porque na hora que a gente está falando de inteligência artificial, modelos de difusão, gente, eu estou falando de modelos que fazem imagem. Vamos entender primeiro como é que eles funcionam. Porque depois que você entende como eles funcionam, você pode entender se você está copiando um trabalho. Eu acho que dá para copiar trabalho sem IA, tá bom? Então, não precisa de IA para fazer isso. Acontece muito, sim. Acontece muito. Então, você olhou lá um negócio, copiou, não precisa de IA para fazer isso. Os modelos de difusão, eles funcionam assim, tecnicamente, para quem não sabe. Você pega um monte de imagens e aí você coloca um monte de ruído, tipo aquele da TV antiga, em cima da imagem, você destrói essa imagem e depois você reconstrói. Então, por isso que você consegue fazer o gatinho tocando piano. Então, você reconstrói os pixels daquilo ali, a grossíssimo modo, né, gente? É assim que faz. Então, primeira coisa que você tem que saber quando você usa inteligência artificial é: existe um banco de dados, ponto. Não está vindo do além. Existe um banco de dados. Que banco de dados? Da internet, né? A gente sabe que a maioria foi treinado com imagens da internet. E aí, assim, isso é muito complexo, porque também estava lá, mas é sua autoria, mas você também não está lá dentro. Então, eu julgo o seguinte: a IA, ela é muito mais complexa do que tudo isso. Ela tem a ver com poder, ela tem a ver com muitas questões ambientais. E, assim, a questão de poder, eu li um livro recentemente muito maravilhoso da Kate Crawford, que chama O Atlas da AI, e que é o atlas mesmo político, de dinheiro, assim, a gente tem que saber que esses modelos, alguém ficou dizendo se é gato ou cachorro, alguém pessoa, e que as pessoas não sabem disso. Então, que existe por trás da IA tecnológica, existe um trabalho humano e que, Sim, né? definitivamente. Então, assim, camadas e camadas. Aí, não vamos esquecer disso jamais. Então, camadas e camadas. O que eu acho? Isso me impede de usar? Não. Mas eu acho que a gente tem que ser crítico a todo momento. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu fiz e que, para mim, foi o divisor de águas para te dar essa resposta. Que foi quando eu comecei a usar o Automatic 1111 em 23. E era um momento
que, para quem não sabe, o Refik Anadol, que é um artista incrível, estava trabalhando na Zara e fez as primeiras imagens com as Style Gans e tal. Tá no livro do Lyolit, maravilhoso. Vai atrás, gente, é ótimo. Então era um momento que se eu digitasse Zaha Hadid lá, ele entendia, entendeu? Se eu digitasse qualquer outra coisa, não, ele entendia. E como eu estava com essa coisa do controle na cabeça, eu achei muito legal na minha cabeça pegar uma foto do MASP, colocar lá, extrair as linhas, a profundidade, extrair tudo, e tentar transformar. Eu fazia porcentagens entre Lina e Zaha, então o MASP se transformando em algo da Zaha. Vamos lá. Tecnicamente, pode até ser interessante. Você pode falar, olha, interessante. A IA é a única ferramenta que me permite fazer uma coisa dessas. Isso é interessante. Né? Só que na hora que eu olhei aquilo, Maria, aquilo para mim foi eu não quero usar IA para isso. E assim, eu precisei fazer, tá? Eu olhei aquelas imagens e para mim aquelas imagens, elas são o que eu não quero fazer. Aquilo não faz o menor sentido. Tecnicamente até é muito bonitinho. Para o Instagram, ótimo. Incrivelmente mas, é um dos usos mais... É um dos usos mais... Mas eu lembro que foi um momento que eu olhei aquilo e falei, peraí, quais são essas bases? O que está aí por trás? Então, assim, é importante a gente saber disso. É importante a gente se ligar em autoria. Do lado de você não estar copiando outra pessoa, até porque, às vezes, a gente está... Se você é você mesmo, a chance de você fazer isso é baixa. E você pode fazer isso com IA ou sem IA. Aí eu vou te perguntar outra coisa. Você acha que samplear uma música é plágio ou não é plágio? Pois tem toda essa parte cinza, assim. E também tem o lado que é o seguinte, o que você está criando é 100% seu? De quem é? Né? Porque a gente usa uma ferramenta, mas o nosso repertório e a nossa direção e a nossa intenção. E aí, quem é o autor? Quem é o autor? Quem é a base que está por trás? Acho muito complexo. Entendo que esse também é um próximo passo de regularização de todas essas imagens, redes e autorias. Existem muitas vontades de ter esses bancos, esses modelos treinados de uma forma justa, para que você consiga usar isso de uma forma para o seu trabalho, sabendo que você está fazendo isso. E, assim, o outro lado da coisa, que eu também vou colocar, as pessoas estão usando isso sem pensar. Então, eu até brinco, isso é uma percepção minha, mas tem uma trend, vem um modelo novo depois. Sim. Então, é assim. Dentro utilizadas para... Todo mundo botou a cara no Estúdio Ghibli, né? E aí fez aquela coisa que não fazia o menor sentido na minha cabeça. É isso, tecnicamente, é uma coisa que você não conseguia fazer com outra ferramenta, mas não faz sentido. Então, para que você está fazendo isso, sendo que existe toda uma história por trás daquilo, e que não é a sua? Então, eu acho isso difícil. Mas o que eu acho é que você, dentro de um escritório de arquitetura, óbvio que existem tamanhos de escritório e escritórios menores que não estão tão ligados nisso, mas no meio que eu estou e que eu trabalho, os NDAs são enormes. Eu não posso pegar e fazer isso na minha conta Google pessoal. Não posso, está descrito que eles vão usar. O Midjourney está descrito que vai usar para treinar. Então, eu também fico nesse meio do caminho de qual é a confidencialidade e dessa governança de dados do nosso lado. Porque eu também não posso pegar um projeto que eu acabei de fechar, fazer uma coisa lá e botar no Midjourney. Não dá. Então, eu acho que tem esse ponto também, e aí vem uma outra coisa que vem por cima, que para mim é o seguinte, quem é a Marcela na fila do pão? Eu penso nisso também. Então eu falo, também para mim tem coisa minha que tá tudo bem, vê aí, é o open source, entendeu? Então, vê aí meus Cobogós, tá tudo certo, trabalha em cima deles também, cria outros caminhos, eu acho isso legal. Mas aí quando começa a entrar em você usar dados de outra pessoa. Então, você pode, por exemplo, criar um projeto, pegar uma imagem de um escritório famoso e falar que era no mesmo estilo. Aí, peraí, mas aí você está copiando o projeto, mas você também faria isso sem AI, né? Então, aí acho que é uma questão de caráter, não é uma questão de ferramenta. Exato. Bom, e é isso, né? Tem várias nuances. Essa questão, por exemplo, de, vamos supor, a pessoa... Recentemente eu dei uma palestra sobre o processo da nuvem design para o Digital Futures,
E algumas pessoas perguntaram como que você colocou tudo, tá tudo lá, o seu processo inteiro. Eu falo, gente, mesmo que outra pessoa siga exatamente o passo a passo, não vai sair o mesmo projeto, porque o meu repertório é outro. Então, a base de dados é outra, eu estou alimentando com outras coisas, é muito difícil, assim, e isso também está conectado com essa necessidade de você individualmente, ou como escritório de arquitetura, identificar os seus processos e identificar exatamente o que você quer fazer, ao invés de, muitas vezes, a gente vê isso, as pessoas estão parando um pouquinho nesse lugar da renderização, como você estava falando, e ali tudo bem, né? Passou aquele verniz, as pessoas já estão satisfeitas com aquilo. Então, eu acho que a exploração é importante, a curiosidade é importante, mas ter um senso crítico também em relação ao que está sendo feito, entender o contexto, é importante. E por isso a gente abre esse espaço aqui para falar essas coisas, para aprender também. Eu acho isso, Maria, eu acho o mínimo, entendeu? Então, se você... É isso, às vezes as referências... eu vou dar um exemplo. Eu estava em Brasília, como você sabe, fiquei tirando infinitas fotos de tudo que era Brasília. E, para mim, essas imagens, eu digo isso, estavam na minha cabeça todas como um quebra-cabeça mesmo, misturadas. E aí eu estava tentando usar para samplear a arquitetura, mas como uma forma técnica. Aí eu me pergunto mesmo, peraí, eu estou copiando esse projeto, mas não é um projeto, no meu caso, é uma imagem. Uhum. Então, isso é interessante, isso não é interessante? Eu também tenho dúvidas. Assim, eu acho que quem está muito é assim, não é assim, é difícil, porque você tem esses meios do caminho, e eu acho que fazer, você se questiona, entendeu? Então, às vezes eu me questiono, será que é legal isso? Não sei. Às vezes eu acho. Então, eu queria te perguntar, Marcela, para quem está assistindo aqui esse episódio conosco, qual conselho que você daria, então, para quem, tanto estudante como profissional, está começando a mergulhar nesse mundo de IA, ou já está implementando e está vivendo, como todos nós, essa evolução, uma evolução rápida? Que conselho que você daria? Por onde começar? Como seguir? Baseado na sua experiência, na sua jornada pessoal, nos seus estudos e na sua prática. Eu acho que a inteligência artificial não faz nenhum arquiteto bom. Na verdade, essa é uma frase até conhecida, né? Que ele amplifica o que você é. Então, se você é ruim, você vai ser ruim renderizado com mexendo. Para mim é muito claro isso. Então, eu acho que buscar as suas referências, entender o que você está fazendo antes de ir para lá. Então, eu acho que, óbvio que você pode usar, testar, entender. Eu acho que as coisas vão em paralelo também, sabe? Não é um processo linear de, agora eu vou entender o que eu quero, depois eu vou para IA, até porque você vai ser engolido nesse processo. Então, vai testando, mas ao mesmo tempo, não esquece as suas referências. Vai você ouvir a música legal, vai você ver você olhar o terreno, você olhar a questão social do local, você entender você, porque o seu filtro é diferente. Então, acho que a primeira coisa é você ter suas próprias referências e ser muito, muito, muito crítica com todos os passos. Eu faço uma coisa, eu documento todos os meus processos de criação com IA, por quê? Porque eu quero. Porque, às vezes, eu tenho dúvidas eu mesma. Se eu tomei aquele caminho porque eu vi uma imagem bonitinha, ou se eu tomei aquele caminho porque eu realmente entendo que aquilo seria interessante. Eu esqueço essas coisas, então eu documento. Tenho vários miros documentando toda a minha maluquice de criação, e eu acho isso importante. Não precisa documentar, mas eu acho que você ser crítico. Peraí, eu tomei essa decisão, principalmente com modelos de difusão, porque a chance de sair uma imagem bonita é muito grande, vai sair linda, na verdade. E o que você faz depois que você gerou, que ficou tão fácil gerar uma imagem bonita e todas as pessoas estão gerando as mesmas imagens? Então, aí vem o segundo ponto, que vai te entregar o genérico. Vai te entregar o genérico. Então, você tem que partir deste pressuposto. Vai vir o genérico. Então, você tem que saber disso. Você sabendo disso, você fala, peraí, então como é que eu faço para não ser genérico? Ou se sair, eu falo, putz, isso aí é genérico ou não é genérico? Então, eu acho que tem que entender isso. E começar, eu acho que tem que usar, vai testar. Porque aí, eu acho que também muita gente vem aí a questão do letramento e de entendimento. Porque
letramento, tudo bem, eu sei que eu sou uma pessoa super técnica, que eu adoro saber as coisas por trás. Inclusive, dou a dica que eu fiz o curso da USP, do Instituto de Matemática e Estatística, que foi 2024, eu acho, está no YouTube, gente. O curso é super técnico, explica os modelos, o que é. Então, assim, tá lá, vai olhar, é muito legal. Então, eu acho que ter um letramento digital neste momento é realmente importante, por quê? Eu vejo muita gente me perguntando, ai, Marcela, e como é que eu uso isso na parte financeira do meu escritório? Aí eu falo, tá vendo? Virou uma coisa só. É IA também. Geralmente é machine learning. Eu não sou pessoa do machine learning. Sei mexer? Até sei um pouquinho de brincar, mas é brincadeira. É mais curiosidade da minha parte do que eu trabalho com isso. Eu não trabalho com isso. São outras pessoas, são pessoas de dados, não sou eu. Eu sou arquiteta, trabalho com modelos de difusão. Então, entender o que você quer. Entender se você quer uma imagem, se você quer... por exemplo, você vai usar um modelo generativo, tipo as LLMs, um chat GPT, um Gemini, para fazer a parte de custos do seu projeto, isso vai dar tudo errado, gente. Porque essas ferramentas, por natureza, elas são não determinísticas. Que isso significa o quê? Então, assim, não é a Marcela falando. Essas ferramentas são assim, elas funcionam com probabilidade. Então, se você pergunta qual é a cor dessa mesa, existem vetores de atenção que dizem a cor pode ser marrom, pode ser amarela, pode ser azul. Às vezes sai banana, mas assim, quando alucina. Então, se você fizer a mesma pergunta várias vezes, vão vir respostas diferentes. Ou seja, é não determinístico. Se você pergunta quanto é 10 mais 10, não é porque tem uma calculadora lá por trás e diz 20. Às vezes até tem, tá? Mas é porque a probabilidade é ser 20. Então, contas complexas, não dá para confiar. Então, é a natureza do modelo. E se você não sabe disso, você vai botar o seu financeiro no chat GPT. E aí, pode ser que para uma ou outra coisa funcione, sei lá, mas não é isso. Então, eu acho que entender o que é, entender que a Alexa tem inteligência artificial. O Netflix lá é inteligência artificial. Inteligência artificial existe desde a década de 50, o nome e tudo mais. Então, assim, vamos entender. Eu acho que esse é um ponto bem legal de fazer em paralelo. E ir atrás de referências legais. Então, ler livros, não só de arquitetura, então acho que o livro do Neil Leach é maravilhoso. Eu acho que tem a Dora Kaufmann aqui, brasileira, não é de arquitetura, mas ela fala muito sobre o que é ser inteligente, o que é inteligência. Muito sobre legal. Criatividade também, né? Tão legal. Legal, fácil de ler, gostoso, desmistificando a inteligência artificial. O brasileiro está em português. Então, ir atrás dessas referências e você chegar às suas próprias conclusões. Porque é isso, às vezes, para o seu trabalho, aquilo faz todo sentido. Aí você vai. Agora, tem outras coisas que não fazem o menor sentido. Então, e você saber como essas coisas foram feitas e treinadas, porque se você não sabe, as pessoas não sabem que o chat GPT é não determinístico, elas não sabem nem o que significa essa palavra. Mas é isso. Se agora você não sabe, daqui 5 anos você vai entender muito menos. Então, eu acho também você estar ligado nisso te ajuda a ver os próximos passos. Então, de criar aplicativos. Eu entendo que agora vai estar dentro de muitos outros aplicativos, como já está, mas você treinar os seus LoRAs, que são esses pequenos modelinhos, vai ser muito mais fácil, já está muito mais fácil. Você saber o que você saber que você pode se colocar lá dentro, como isso cai dentro de um escritório, qual é o fluxo do seu escritório? Quais são os seus gargalos? E aí, porque as pessoas não sabem. Não sabem. Se você perguntar, não sei, assim. Não, você tem que saber. Eu começo aqui, termino aqui. Quem é a pessoa que cria? Quem é a equipe que está... Você tem que entender esse seu sistema para conseguir fazer isso e entender que, num primeiro momento, isso é uma visão que eu acho que é importante saber, que, num primeiro momento, talvez substitua tarefas que você já faz. Então... vai substituir esse pedacinho aqui, eu vou ser muito mais rápida e produtiva. Tudo bem, eu me sinto às vezes com superpoderes usando, porque eu falo, nossa, esse pedacinho foi interessante. Mas o que eu sinto, que aí volto na cocriação, que muda o processo. Então, eu acho que vai dar uma sacudida no processo e que vai ser isso, assim, agora eu tenho imagem no começo, e aí, peraí, agora eu tenho que sair do 3D daquela imagem, mas aí... Então, assim, chacoalha as coisas. Mostra para o cliente. O cliente entende que aquilo ali...
como que o cliente está entendendo. Nossa, tem tantas consequências de ter uma imagem no começo. E o anteprojeto é mais rápido, porque ele é mais informado, porque ele já tem um 3D no início. Porque qual é o impacto disso? E aí você volta... eu vejo como sendo assim, bem disruptiva o uso da IA, assim, em termos do processo de arquitetura, né? O grande lance é que tem muita gente tentando usar as ferramentas simplesmente para adaptar para o processo que já existe, e não adaptar o processo para as novas possibilidades, né? Vai funcionar? Eu acho que algumas coisas até sim, tipo, eu mesma uso para alguma coisa de render, eu preciso fazer uma... tudo bem, não é um problema, mas eu acho que é você ter um olhar um pouco maior do que só aquilo que você está fazendo, e entender que a ferramenta vai mudar. Assim, a única coisa que a gente não está controlando aqui é isso. Eu já reaprendi o processo, sei lá quantas vezes. Eu mesma mudo o meu processo, mudo as coisas, e a gente tem que ter um pouco dessa flexibilidade de poder se adaptar, ser uma pessoa muito curiosa com relação a essas coisas e crítica. E assim, vai ver o seu processo, às vezes você cria um negócio super legal. Vou dar um exemplo aqui, eu dei o curso de inteligência artificial para os designers lá da Carbono e da Decameron, no começo do ano passado. E o Marcos, que é um dos designers, né, o designer principal ali da marca, dono da marca, ele usou muito o Midjourney para criar toda a nova coleção de sofás dele. Olha. Existe, você pode sentar, vai lá comprar, entendeu? Existe, é o processo dele, não é o da Marcelo. E tem a ver com a marca, tem a ver com um monte de coisa ali. Então, eu acho que é isso. Vai você descobrir seu processo. Óbvio que a gente fica pegando dicas de todo mundo e vendo o processo dos outros para a gente também ter insights, ideias e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, usar, ler muito, e a questão do letramento digital eu acho que é o que vai fazer a diferença muito grande. Não necessariamente você precisa adentrar esse mundo developer, vou botar entre 1000 aspas aqui, desculpa os developers de verdade, mas é isso, a gente precisa saber, pelo menos saber, acho que saber já é um bom caminho, é isso aí. Vamos estudar. Marcela, que conversa maravilhosa, muito obrigada pela sua participação aqui no Nuvem Talks, queria ficar mais tempo, a gente tem que encerrar, agradeço o seu tempo, seu conhecimento, a sua generosidade de compartilhar isso tudo com a gente, e eu queria saber se alguém tiver interesse de conversar com você, saber mais do seu trabalho, conhecer o seu escritório, onde as pessoas podem te achar online nas redes sociais. Gente, é um prazer, assim, falem comigo, eu adoro falar, podem me falar comigo e trocar ideias. O escritório é m3c1.com.br no Instagram e no site também, e tem o meu Instagram pessoal, que é onde eu posto mais essa parte especulativa, né, que não é diretamente o projeto, que é o Marcela Carone, Marcela com 2 L's. Então, venham falar comigo, eu adoro. Eu acho que e na verdade eu acho que é importante a gente ter essas trocas para a gente conseguir ir mais longe junto. Acho que principalmente no contexto brasileiro e no contexto do que está acontecendo aqui, de todos os vieses, de como a gente quer entender essas coisas. Então é isso aí. Maria, muito obrigada. Sempre é um prazer conversar com você, eu adoro. Eu também, Marcelo, foi ótimo, foi ótimo. Tomara que a gente faça isso mais vezes e de repente a gente consegue organizar algo ao vivo. Vamos pensar. Prazer. Então tá bom, olha, esse foi o primeiro episódio da temporada 2026 do Nuvem Talks. Para quem quer conhecer um pouquinho mais do Nuvem Talks, a gente está no YouTube, no Spotify e no nosso canal no Instagram, @Nuvem Talks. E vem conhecer a Nuvem Design também. Bom, a gente se vê no próximo episódio. Vem com a Nuvem.